Olá pessoal, eu sou Jacó Tia, sou professor de design gráfico e esse vídeo faz parte de mais um episódio de O que é? Fica ligado, prepara um lanche e vem comigo. Mas não esqueça de deixar aquele like e apertar o botão de se inscrever para dar aquela força no canal. O que é Bake Rendering? Em geral, é o ato de pré-computar algo para aumentar a velocidade de outros processos mais adiante. Pode ser compreendido como cozinhar ou preparar algo. Basicamente, a cena é salva nas texturas do objeto, permitindo uma visualização mais rápida. O Bake Rendering é muito usado em criação e desenvolvimento de jogos, pois permite que as cenas fiquem todas preparadas e salvas dentro das texturas dos objetos, fazendo uma visualização muito mais rápida e dinâmica. Suas vantagens são: pode reduzir significativamente o tempo de renderização, Paint Texture se torna muito mais fácil, reduz a contagem de polígonos, renderizações são mais rápidas e economizam bastante tempo. Suas desvantagens são: o objeto deve ser feito o UV e o Wrapping. Se as sombras forem preparadas, luzes e objetos não deverão ser movidos. Texturas maiores que 4096 por 4096 pixels podem ser muito estressantes para a memória e pode acabar se tornando uma solução ainda mais lenta do que a renderização comum. É muito trabalhoso fazer o UV Wrap de todos os objetos da cena, salvá-los externamente e aplicar novamente nos objetos. Olá pessoal, seja bem-vindo ao tutorial e preste bastante atenção, pois fazer o Bake Render é um pouquinho confuso, então vem comigo, pega seu lanche aí e vamos nessa. Primeiramente vou mudar aqui para Cycles Render, criar um plano no centro de preferência, aumentar o tamanho dele 10 vezes, vou criar um material para cada, esse aqui se chamará cubo, use nodes, esse aqui se chamará chão e pronto. Basicamente agora o que eu tenho que fazer é o UV Wrapping de cada um deles, então eu vou mudar aqui do meu default para UV Editing. Como eu não gosto de enxergar o fundo, eu desmarco aqui e vou agora fazer o UV Unwrapping. E é nessa parte que você precisa ter um bom conhecimento de UV Unwrapping, porque isso acontece alguns erros na hora de fazer o Bake Rendering. Então, seleciono tudo agora e vou faço um Unwrap. Aí ele já fica bonitinho aqui assim. Da minha última vez ele ficou com algum erro e eu mudei esse valor aqui e ele já evitou esse erro, tá? Ele ficou com essa borda aqui de cima, no organizar, com uma linha negra. Se você acontecer esse problema, faça novamente o UV Wrapping do objeto e aumente a margem para 5. Ok? Agora eu vou aqui, já que eu criei agora a textura fiz o UV Wrapping do cubo, eu vou criar a textura que ele vai ser armazenado. Então, vou colocar Bake UV, vou trocar a cor para branca, não vou aumentar o tamanho aqui, como vocês viram lá no vídeo, tem uma desvantagem de aumentar muito isso aqui, então eu já vou deixar desse jeito, tá? Então temos o nosso cubo feito UV Wrap, agora eu vou para o chão. Fazer a mesma coisa, o chão é mais simples, basta selecionar ele, pressionar U, escolher a primeira opção e tudo pronto. E não posso esquecer de também criar a textura dele. Bake, chão. Lembrou das últimas configurações que eu fiz, então basta pressionar OK. E vamos voltar agora para o default. Vou trocar essa lâmpada aqui, vai ficar mais bonitinho, vou trocar ela para Sun com a intensidade de 2. E beleza, nossa cena tá bonitinha, mais ou menos como eu quero. Vamos mudar aqui no cubo, colocar uma cor mais bonita para dar um destaque. E ó, agora tá legal. Então vamos lá agora. O próximo passo é ir para o Compositing. Nessa parte aqui a gente vai estar fazendo a mágica acontecer. Então selecionando aqui o cubo, Bake, eu chamei de Bake UV, isso aqui eu vou ajeitar, chamar de Bake Cubo.
vou aqui mexer nos nodes deles. Eu vou primeiramente mexer no chão. E vou criar aqui, ó, uma ligação do Image Texture. Aqui eu pressiono Ctrl T, tá, gente? Para que isso funcione normalmente, você tem que ter o arão ativado, o Node Wrangler. Muito bom, muito recomendado esse addon. Então, vou chamar aqui o Bake Chão, porque eu estou usando selecionando o chão. E eu vou separar aqui, porque eu não quero eles conectados. Porque eu quero que ele salve isso aqui dentro desta imagem, ok? É assim que funciona o Bake Render. Se você conectar aqui, ele pega essa imagem toda e deixa negra. Então você não pode deixar conectado esses dois caras. Então ele vai salvar isso aqui, isso aqui. E como é que eu aponto para que isso aqui seja salvo aqui? Somente isso. Basta você selecionar o Image Texture. O Blender já está sabendo agora que é para cá que vai ser gerado o Bake. Então, essa cena completa aqui vai ser todinha preparada para cozinhada dentro da textura do chão, somente da textura do chão. Para que não demore muito, eu vou diminuir o render aqui no sampling. Qual é a desvantagem de fazer isso? A desvantagem de fazer isso é que eu vou ficar com uma baixa resolução aqui no cubo, mas em compensação a minha renderização, meu bake é um pouquinho mais rápido. Então agora você vai na última opção, ainda na aba de rendering, e vai clicar no bake. Deixa no primeiro mesmo, que ele vai preparar toda a sua cena. Então agora é só clicar no bake e aguardar. Pronto, galera, agora está pronto aqui o bake no chão. E para que você visualize ele, basta que você, mais uma vez, se você estiver usando o Node Wrangler, basta você selecionar aqui a textura, segurar Ctrl e Shift e clicar. Ele vai criar esse viewer, aqui chamado de viewer, né? Mas na verdade ele é um node de emission conectado no Surface. Então, agora, ao invés de eu estar utilizando o renderer, aqui que é o que eu estou usando, que ele fica renderizando toda hora e puxando o processamento do processador, eu vou usar o Material. E vocês podem ver que está tudo aqui, tudo preparado aqui no chão, né? Para ficar uma visualização mais dinâmica, eu vou aqui no Display e vou desmarcar Outline, Grid Floor, X e Y. E olha só que legal. Eu posso até apagar aqui a lâmpada, esconder ela. Como vocês podem ver, tá? É como se fosse tempo real. Então, como eu fiz com baixa resolução, você vê bastante granulado. Essa técnica é muito utilizada em jogos. Eu vou fazer agora a mesma coisa aqui no cubo. Com o cubo separado aqui, eu vou dar um Ctrl T, vou cortar aqui, porque eu já não quero. Eu quero que ele faça o bake correto. E agora eu quero que ele salve no bake cubo. Então, para que ele salve essa cor bonitinha aqui dentro do cubo, tem que estar selecionado ele, e isso aqui não pode estar conectado. Bem, tá, aqui vocês veem que está com Bake Cube aqui. E vamos nessa. E tudo pronto. Mais uma vez eu venho aqui. Vamos supor que eu não tenho Node Wrangler. Eu vou fazer esta configuração aqui, ó. Shift A, o shader de Emission. Ligo aqui e ligo aqui. E já está funcionando. A cena é completamente preparada. Uma das desvantagens que eu informei no vídeo anteriormente é que você não pode mover o objeto. Você pode mover o objeto, você vai conseguir, mas o problema é esse aqui, ó. Porque como a cena está preparada daquela forma, você não pode movê-lo. Se você mover, vai ficar desse jeito. E a vantagem disso é que em uma cena grande, você consegue fazer toda uma visualização, uma demonstração. Digamos, você está querendo fazer uma demonstração para um cliente de uma modelagem arquitetônica. Isso é muito bom, porque economiza muito tempo. Em vez de você renderizar toda vez uma cena por cena, quadro a quadro, em uma animação, você basta renderizar
por aqui, que é extremamente rápido, porque ele renderiza diretamente na viewport. E vocês podem ver que a qualidade é a mesma. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram que fique menos granulado essas áreas aqui, é só você aumentar o render sampling na hora de fazer o bake. Então, fica ligado que eu vou fazer mais vídeos sobre bake rendering. Ok, galera? Então, galera, fica com Deus. Até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e fique com Deus.